terça-feira e na quarta-feira da Semana Santa, nós ouvimos o texto de João ontem, capítulo 13, e hoje o texto de Mateus, capítulo 26. Ambos se situam dentro da ceia. O texto da ceia do Evangelho de João é longo, tem quase 5 capítulos, e dentro dele muitos discursos de Jesus. O texto de Mateus segue uma narrativa um pouco mais concisa e lógica, e a narrativa logo da paixão, da ceia, desemboca logo na narrativa da paixão. Independente destas diferenças, digamos, estilísticas de João e de Mateus, porque são evangelhos de épocas e comunidades diferentes, aos que estamos juntos aqui na Basílica há muitos anos, já me ouviram falar, não uma, nem duas, nem 5 vezes, mas muito mais vezes, que nós precisamos entender que os textos do Evangelho não são narrativas ou crônicas, reportagens, como instantaneamente hoje com o telefone celular se pode fazer, não é? Mas os textos dos Evangelhos nasceram e se desenvolveram e tornaram-se letra escrita somente depois de muitos anos, quando os cristãos, juntos em comunidade, recontavam e recontavam e recontavam tudo aquilo que haviam escutado e vivido de Jesus. Portanto, certamente Jesus fez uma infinidade de coisas a mais que não estão escritas e nunca foram escritas. Digo isso para que a gente possa entender um mecanismo que está no texto e que às vezes pode nos iludir. Nós não podemos ter em mente uma ideia fatalista, compreende quando eu digo fatalista? Uma ideia como se fosse uma sina, um destino, alguma coisa que acontece porque tem que acontecer, quando nós lemos os textos sagrados e no encaixar de cada personagem, suas atitudes, tudo aquilo que está, a gente pensa assim, tinha que ser assim mesmo. Um dos 12 tinha que trair, tinha que ser Judas. Poderia ter sido Mateus, poderia ter sido Lucas, poderia ter sido João, poderia ter sido Bartolomeu, poderia ter sido outro tanto. Mas é muito importante entender que mais do que saber qual dos discípulos que traiu Jesus, as narrativas dos evangelhos querem dizer o seguinte: quando nós vivemos juntos, quando nós partilhamos um projeto em comum, quando nós sonhamos uma vida em comum e quando nós entendemos que viver é essencialmente viver em comum, por causa do mistério do pecado, nem todos conseguem pensar, sentir, viver, fluir o pensamento e o coração na mesma intensidade. Sempre vai existir alguém que trai. Sempre vai existir algum elemento que falha, porque isso é parte da essência humana. Nós não somos perfeitos, perfeito é quem nos criou. E este pedaço de imperfeição aqui é encaixado no mistério da paixão redentora de Jesus. Não como um plano ou um roteiro cinematográfico, compreende? Que Deus traçou para a humanidade. Porque se a gente acreditar assim, a gente vai cair num erro teológico muito grave, porque a gente vai entender que nós somos filhos do destino. E isso foi vencido no cristianismo, porque isso é, de verdade, uma religião chamada religião órfica, que está lá no mundo grego. O mito do destino, que vai recordar também uma das narrativas mitológicas, o mito de Prometeu, aquele que abre a caixa com todos os males, né? E isso não é cristianismo. Como seguidores de Jesus, nós somos convidados a oferecer o nosso consentimento livre e responsável. Aos que estávamos aqui ontem, nós entendemos então que no meio, no coração do mistério do pecado e também da graça,
está uma opção livre e responsável. Opção livre e responsável, não fatídica, não como uma sina, não como um destino, não como uma penalidade, não como um castigo. Pertence 5 coisas que eu falei. Não é assim. Como uma opção livre e responsável, todos somos convidados a responder à experiência que eu, você e todos nós fazemos deste Jesus. Judas fez uma opção livre e responsável. Ele não era uma carta marcada por Deus, compreende? Ele fez uma opção livre e responsável por não querer ser discípulo de Jesus. E no andar da carruagem, como a gente diz, ao longo de aproximadamente 3 anos do ministério de Jesus, ele vai dando sinais de que não comungava com os outros, de que não ia bem. Até que, derradeiramente, nos últimos dias, semanas, talvez meses, ele começa então a fazer conluio com as autoridades judaicas, e o texto hoje de Mateus e ontem o texto de João ilustram o combinado de por 20 moedas de prata entregar Jesus. Cena que é narrada no dia de amanhã, lá no Horto das Oliveiras, quando, dizendo onde Jesus está, os guardas irão prendê-lo. Ora, dito isto, a gente precisa então passar para a segunda e última parte, porque em muitos lugares de Minas Gerais, e isso nós temos que nos orgulhar, as grandes cidades históricas, as primeiras vilas no Brasil e em Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, Sabará, Caeté, Itapecerica, Pitangui, Paracatu, Diamantina, as grandes cidades do Barroco Mineiro mantêm até hoje, São João del Rei, Tiradentes, mantêm até hoje a tradição de fazer, que também se esparramou pelo Brasil, também no Nordeste, né, Joabe? O momento do encontro de Jesus e sua mãe. Texto que não se encontra explícito nos evangelhos sinóticos e nem em João. No evangelho de João, Maria vai se encontrar com Jesus, é lá na cena do Calvário, é lá na hora da morte, é no momento derradeiro. Mas nos textos sinóticos, Jesus se encontra com algumas mulheres e a tradição diz que também junto estava a sua mãe. E nos sermões barrocos destas grandes cidades, eu me lembro que eu tinha 1 aninho só de padre, e aí morri de medo porque fui convidado a fazer o sermão lá da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Sabará, que é uma das vilas do ouro de Minas Gerais, Semana Santa que juntava as 2 paróquias do centro da cidade, e me preparei e com muita alegria fiz, porque esses grandes sermões pedem muita retórica, pedem muita coisa bonita para fazer as pessoas chorarem, se emocionarem, mas, enfim, é um grande momento de evangelização. Mas eu escolhi apenas trazer, junto a essa introdução, que fala da traição de Judas, a palavra que é exatamente oposta a trair. A palavra oposta a trair é confiar. E nós apenas queremos estar, viver, trabalhar e conviver com quem nós confiamos. No meio da palavra confiança e confiar, o verbo tem fé. Portanto, fé é uma atitude de confiança. Então, no encontro de mãe e de filho, e na própria palavra encontro, está o encontro de 2 amores, 2 confianças e 2 grandes exemplos de fé. Primeiro, de Jesus, fé no projeto que o seu Pai lhe entrega como Salvador da humanidade. E certamente Jesus vai compreendendo sua missão ao longo do tempo que vai pregando, e no momento derradeiro, talvez as últimas semanas, próximo à festa da Páscoa, ele já imagina
que muita coisa iria acontecer. E no tecido, na tessitura dos evangelhos, os judeus convertidos ao cristianismo, seus seguidores, os primeiros cristãos, então vão colocar no texto dos evangelhos esse testemunho de fé. Ele era o Messias, ele era o Cristo que nós esperávamos. E neste encontro de alguém que realiza a sua fé, encontra-se com as mulheres, pede às mulheres que não chore por ele, mas que chore pelos seus filhos, e a tradição diz que provavelmente houve apenas o encontro de olhares entre mãe e filho. E diferentes perspectivas. A perspectiva provável do olhar de Jesus com sua mãe oferece-nos uma multiplicidade de interpretações, dos quais eu escolho apenas uma. Jesus também era humano, totalmente homem, totalmente Deus. No olhar que entrega à sua mãe, o penúltimo olhar, porque ainda vai existir o olhar na cena do Calvário, onde ele vai entregar a sua mãe ao discípulo amado, que a receberá na sua casa de agora em diante. Mas nós vamos saber pelos textos que Maria vai se transformar como outra apóstola e discípula junto com os 11 e vai também evangelizar. Certamente existe um olhar de saudade e, por que não, de aperto no coração. Nenhum filho sonha ou deseja perder sua mãe, muito menos quando essa perda é calculada, porque ele sabia que seus minutos finais se aproximavam e provavelmente também sabia que sua mãe ainda era relativamente jovem e poderia viver ainda uma vida muito longa. Mas certamente, junto com esse olhar de saudade ou de aperto, vem a confiança de que um bom filho, como Maria e José o souberam criar, ele estava cumprindo a vontade do Pai. Tantas vezes rezou salmos e textos dos profetas do Antigo Testamento nas sinagogas pela Galileia, pela Samaria, pela Judéia. Tantas vezes interpretou esses mesmos textos, porque aprendeu de seus pais até os 12 anos e depois, considerado já adulto, os judeus consideram o homem de 12 anos já um adulto, começou também a pregar e a falar. E o olhar da sua mãe, certamente para o seu filho, apresenta uma outra inumerável paleta de sentimentos, de sonhos não realizados, de ideias não correspondidas ou não vividas ou não imaginadas. Nenhuma mãe está preparada para enterrar o seu filho. E certamente então, mesmo no meio desta confusão mental e deste aperto no coração, Maria sabia que seu filho estava cumprindo também a vontade do Pai. Somos convidados hoje, olhando para este encontro que é doce, amoroso, suave, belo, também refletir sobre a qualidade dos nossos encontros e entender que encontro é a síntese daquilo que Deus quer para cada um de nós. Muito difícil dizer isso, sabe? Não é difícil para eu dizer, é difícil para a gente entender, porque nunca antes da história da humanidade nós vivemos uma época em que o maior valor que é propagado para que todo mundo seja, viva, repita e propague, chama-se individualismo. Nunca antes nós fomos tantos nesse planeta, mais de 7 bilhões, dizem. Nunca estivemos tão conectados, todo mundo sabe. Mas nunca muitas pessoas se sentiram absolutamente solitárias, sozinhas e abandonadas.
Portanto, cristãos que somos pelo batismo, mas que precisamos sempre renovar em selo pelo seguimento de Jesus o tempo todo, precisamos elaborar, entender e melhorar a arte dos nossos encontros. E precisamos fazer destes tantos encontros lugares de conhecimento, nos desarmar mentes e corações para de verdade entender o que o outro pode nos ajudar e nos oferecer. Diferentemente dos sermões barrocos, eu prefiro encerrar a nossa reflexão para que a gente possa fazer então, a partir da figura de Maria, hoje no último dia da quaresma, hoje é o 40º dia a contar da quarta-feira de cinzas. Amanhã já não é mais necessário o jejum, não é mais necessário a penitência, amanhã já começam as alegrias da Páscoa. A noite da quinta-feira santa já é antecipação da Páscoa, que dá um breve suspiro durante o dia de sexta-feira e amanhã da sexta-feira, e ao longo da tarde do sábado vai novamente retornando a alegria da ressurreição. Para que a gente possa, quem sabe, como uma liberdade do Espírito Santo, oferecer um último olhar de Jesus para sua mãe, que não é só um olhar de Jesus para uma mãe, mas é o olhar do nosso Redentor e Salvador para todas as mulheres. E talvez Jesus pudesse dizer assim para cada um de nós, e olhando nos nossos olhos, como olhou para Nossa Senhora, sua mãe: olha, com o mesmo peso que essa cruz enverga o meu ombro, com a mesma dor que eu sofro de tantos açoites feitos pelos soldados romanos, com a mesma dor moral, porque Jesus também sofreu uma dor moral de humilhações e, a mais de todas, de incompreensão dos seus contemporâneos com relação a tudo aquilo que ele fez, porque ele só fez o bem. Como que alguém que só fez o bem merece um castigo, o pior do Império Romano? Ele quer, apesar de tudo isso, sentindo tudo isso, dizer que mulheres, moças, meninas, que sofrem hoje, no século 21, mas isso não é novo, não é nosso. Agora, finalmente, precisamos olhar por um lado bom, porque tomamos consciência de que isso sempre foi uma realidade e agora não pode continuar sendo mais uma realidade, porque se descortina sobre nós a capacidade de colocar luz sobre o que era escondido. Eu, que sou o Salvador da humanidade, quero dizer para você, mulher, nenhum feminicídio, nenhuma morte injustificada de nenhuma mulher pode ser tolerada, pode ser compreendida. Nenhuma relação estável, dentro ou fora do matrimônio, independente da escolha ou opção religiosa de cada pessoa, nenhuma outra pessoa e nenhum homem tem o direito de dar e tomar a vida da sua esposa, companheira, ou até mesmo de sua filha, como propriedade, como objeto, ou dispor do jeito que pode dispor. Isso nunca foi cristianismo. Isso nunca foi de Deus. E eu, com toda essa dor, estou solidário à dor de todas as mulheres. E espero que todos os discípulos meus, colocando minha boca à boca de Jesus, lutem, denunciem, combatam, ensinem que nenhuma mulher é objeto de nada e nem de ninguém. E que nenhuma violência física, moral, espiritual, de qualquer jeito, pode ser colocada sobre ninguém, mas muito mais sobre mulheres que
mais indefesas em muitos aspectos, ainda sofrem o peso de uma educação de submissão e tantas outras coisas. É preciso, então, que nosso trabalho, como disse ontem, o nosso exemplo concreto de cristãos, mude o cenário de muitas coisas ainda na humanidade. Estamos ainda muito distantes do exemplo de amor que Jesus nos deu. Por isso é muito mais importante, que a gente reze a Deus e transforme essa oração em ação cotidiana, em ação firme, forte e assertiva nos costumes e no modo de viver de toda a nossa sociedade. Cristão só é cristão quando modifica um tiquinho aquilo que está à sua volta. Começa modificando o coração. Isso chama conversão. Então, é religioso. A conversão, se é verdadeira, gera frutos. E os frutos são atitudes, atos, palavras e gestos que transformam a nossa realidade. E o convite, então, desse sermão do encontro desse ano é transformar a realidade de todas as mulheres para que o mais rápido que dermos conta mude completamente e radicalmente de lugar. É assustador, eu poderia me alongar, mas não vou, o quanto que hoje jovens garotos estão pensando pior do que a geração dos seus próprios pais. E são mais machistas e ignorantes até que os seus próprios avós, transformando meninas e mulheres em objetos de prazer e objetos de disposição. Isso não pode fazer parte da vida da nossa fé e muito menos das nossas comunidades. Maria, Mãe das Dores, rogai por nós.